Salve meu povo! Vamos continuar com a história do nosso protagonista e descobrir o que irá acontecer. Já compartilha e deixe seu like para mais vídeos de protagonista apelão. Enquanto ele ouvia todo aquele discurso do doutor, pensava que ele estava ficando muito estranho. Então o prota fala que o doutor está fugindo do assunto principal, diz que eles estão falando sobre a fonte da poluição, e como isso causou mutações nos organismos e como que o erro dele custou a vida de várias pessoas. Enquanto o doutor ouvia tudo aquilo que o prota dizia, começa a dizer: "Você diz que eu cometi um erro." E enquanto sorria, falava: "Eu sou um médico, quando as pessoas estão doentes eu trato delas. Não se aplica ao universo, eu sou o doutor do universo, eu vou ajudar o universo a erradicar os seres humanos que têm se multiplicado e se espalhado do mesmo jeito que células cancerígenas. Até baratas, ratos e larvas vivendo no esgoto, não são tão terríveis quanto nós. Eu criei a fonte de mutação, começou como um simples experimento, primeiro começaria com essa cidade e as pessoas que vivem nela, depois iria espalhando para as cidades vizinhas. Já que a Terra está doente e ela precisa ser tratada, eu estou cuidando deste tratamento, os humanos devem ser aniquilados. E antes de completar o meu tratamento, eu devo eliminar um inseto rebelde como você, obrigado por ser tão burro e inocente, depois de terminar com você, eu poderei continuar com meu plano de poluir a cidade inteira." Então o prota responde: "Toda a cidade foi evacuada e as áreas identificadas foram isoladas, mesmo se ele tivesse planejado isso com antecedência não tem como a fonte da poluição se espalhar." Então o doutor lhe responde: "Eles podem bloquear a superfície e os esgotos, mas como eles vão interromper o acesso da água, toda a água da cidade passa por esta caixa aqui atrás. Pelo sistema de encanamento a fonte da mutação irá se espalhar para a cidade inteira. Precisam de água para lavar as compras, para o banho, lavar as ruas. Dessa maneira a água irá acabar nos esgotos, e assim irá causar mutações nos organismos que vivem no subsolo, e todas as baratas, ratos, larvas, insetos, tudo que tiver no esgoto receberá essa mutação, e dessa maneira não poderão fazer nada." Nesse momento o prota pensa que o doutor está completamente lunático, e que deve sair daquele lugar, e por não ser um super-humano, não tem como ele conseguir impedi-lo. Então diz que não entende o que ele está falando, e que de qualquer maneira o doutor pode continuar o que estava fazendo, e que simplesmente vai embora, não irá atrapalhar. O doutor sem entender pergunta se ele não vai tentar impedi-lo, pois antes no hospital ele salvou tantas pessoas e enfrentou as criaturas. Você não quer ser o herói que vai salvar a cidade? E enquanto se afasta o prota começa a dizer que na verdade ele não tem essa intenção, não vale a pena, sou um estudante e temo pela minha vida, e que de qualquer maneira ele é um Zé Ninguém, um perdedor que foi reprovado no teste para o Instituto de Super-Humanos, apenas um desqualificado para ser super-herói. Enquanto ele fica sem entender, fala que o prota é inteligente, de não entrar em seu caminho, que só precisa jogar a amostra de sangue no tanque, e assim o plano estará completo, e mesmo se as autoridades vierem atrás, não poderão fazer mais nada. Nesse momento enquanto procurava o sangue da besta da calamidade, ele percebe que não está mais em seu bolso. Então ele se dá conta de que o prota tirou enquanto se fazia de desentendido. E com a raiva aumentando, por ser enganado, ele começa a sofrer uma mutação. Enquanto o prota corre pelo túnel, ouve o doutor chamando, ordenando que devolva o sangue para que ele possa continuar espalhando a mutação. Ele percebe que o doutor fez mutação consigo, da mesma maneira que infectou os organismos, ele mesmo se modificou. O doutor lança umas criaturas em direção ao prota, para que o destruam. Então quando o prota chega às escadas, e vai começar a subir ele é atacado pelas criaturas, e tem sua rota de fuga tirada. E enquanto está cercado, pensa em uma maneira de sair dessa situação. E nesse instante, as criaturas voam em sua direção, e desta maneira as usa como trampolim para sair do esgoto e chegar à superfície.
Assim que chega no piso do prédio, ele percebe concreto próximo, e de maneira rápida usa seu poder para manipular o concreto e com um golpe cobre a abertura do buraco, impedindo as criaturas de subir até ele, e continuar a perseguição. Quando o monstro doutor se aproxima, vê a situação e que o Prota escapou nesse momento, mas que ele não irá muito longe, e que logo mais o encontraria novamente, pois ele sente o cheiro da besta da calamidade, que carrega no frasco. Enquanto o Prota corre pela cidade, pensa nas possibilidades que as mutações podem causar. Que a força final da mutação é baseada na força anterior da modificação, pois as larvas eram bem fracas, seguido pelos baratões que eram um pouco melhores, chegando até os ratos que são considerados de um ranking general, o que custou muita energia para derrotar aquele ratão. E se nesse caso o mutante fosse um ser humano crescido, ele pensa que não conseguirá derrotar o monstruoso doutor. Enquanto corria, ele percebe que não pode ir até os colegas do grupo, pois com a força do monstro doutor, só irá causar a morte deles. Decidido a atrasar o monstrão, o máximo possível, até que as autoridades chegassem para resolver a situação, que tinha um potencial enorme para dar errado. Em algum outro lugar da cidade vemos um grupo de caçadores fazendo a varredura deles para exterminar os mutantes. Enquanto eles estão conversando, dizendo que receberão uma grande recompensa por ter feito uma limpeza boa daquela área. Porque não tem nenhum monstro forte naquele local. E assim um deles é lançado ao ar, e fica gritando feito menininha. Então um dos companheiros o pega no ar, evitando que ele caia de cara no chão. E daquele lugar que o figurante foi lançado, vemos o monstrão sair dos esgotos, e encarando os figurantes. E começam a dizer que o novato é muito azarado, por ter sido pego na passagem daquele monstro. Eles começam a dizer que finalmente um monstro que vale a pena apareceu, e que pelo tamanho dele, eles ficarão ricos, pois ele com certeza vale muito dinheiro. Eles começam a dizer que o monstro é muito azarado, por ter encontrado um grupo de rank lunar como eles. Nesse instante o monstrão diz que o melhor tratamento para eles é exterminá-los, e assim ele ataca o primeiro, que pula para trás debochando do monstro, dizendo que ele é muito lento e que não será páreo para sua velocidade. Mas por azar do figurante, ele estica seu braço, e assim o prende contra a parede. Enquanto agora ele o traz para perto, diz que a melhor maneira de curá-los é exterminar. Assim ele acerta o primeiro, nesse mesmo instante um de seus companheiros vê isso acontecer, e pula desferindo um ataque no monstro. Mas para seu azar, ele se cura, então no segundo ataque o monstro revida, e encerra essa investida. Nesse instante ele se vira para os outros que sobraram, e pergunta se eles estão felizes, pois dessa maneira eles terão mais dinheiro com 2 companheiros a menos para dividir. Assim as crias dele saem do esgoto finalmente, e começam a rastrear o cheiro do frasco que está com o Prota, começam a correr em uma direção. O monstro fala que é uma pena, pois teria sido divertido brincar com eles, mas que eles tiveram sorte, pois está com pressa. Então ele segue as criaturas dizendo que logo logo encontraria o Prota. Longe dali, vemos que o Prota continua correndo, levando a amostra de sangue, e ele pensa que claramente conseguiu despistar as criaturas, mas que de alguma maneira elas ainda estão conseguindo rastreá-lo e saber qual sua direção, mesmo em meio àquela cidade complicada. Então provavelmente elas estão seguindo o rastro através do cheiro, mas que felizmente o monstro doutor não consegue acompanhar a velocidade dessas outras criaturas, e aquela amostra não pode cair de jeito nenhum nas mãos do doutor. Enquanto estava correndo ele olha e vê um posto de gasolina, então ele decide usar isso ao seu favor. Enquanto ele fala que não sabe se é capaz de aguentar até as autoridades chegarem, ele derrama gasolina sobre o braço e outras partes do corpo para tentar disfarçar o cheiro. Depois disso ele vai para dentro da loja de conveniência no posto, e após uma pequena pausa, as criaturas passam correndo pela avenida, fica aliviado pois aquilo funcionou. Mais uma das criaturas para de correr e começa a farejar ao redor, e voltando para o posto de gasolina, a criatura entra na loja de conveniência que ainda ali continua farejando, enquanto isso Minhe está atrás de uma prateleira esperando o momento de talvez atacar. Enquanto agora que a criatura vem em sua direção ele deixa de ouvir os passos, de repente a criatura aparece sobre a prateleira e de maneira rápida ele percebe através do reflexo, e desvia do ataque, e derruba a prateleira sobre o monstrinho.
Então ele corre para a porta e ao chegar até ela ele disse que os outros claramente foram em outras direções, mas que este foi deixado para trás pois tem uma maior sensibilidade ao cheiro. E fugir seria inútil, visto que este mesmo ainda conseguiu encontrá-lo, então ele deve exterminar o monstrinho que é mais sensível a odores, para que possa continuar se escondendo. Então ele faz uma cara de boladão, enquanto a criatura sai debaixo da prateleira e encara o protagonista, ele diz que suas mãos precisam estar em contato com alguma coisa, para que possa fazer efeito de habilidade mais destrutível, pois no hospital ele conseguiu usar o ácido para amplificar seu poder, quando enfrentava o ratão ele usou as chamas para destruí-lo, e com as larvas, ele usou a força das águas para acabar com aquela grande manada de vermes. Mas ali naquela loja de conveniências, não tinha nada aparente que ele pudesse usar para amplificar o seu ataque, e se ele deixar aquele lugar tem uma grande chance de ser encontrado pelas criaturas no meio da cidade, então ele deverá lutar ali mesmo. Nesse instante a criatura voa em direção ao prota, que desvia do primeiro ataque e em seguida já lança um chute no monstro, lançando em um saco de farinha. E enquanto ele tenta enxergar em meio a tudo, a criatura se lança sobre ele, derrubando no chão e enquanto segura com uma de suas patas, tenta mordê-lo. Enquanto o prota tenta se soltar da criatura, uma caixa cai sobre o monstro, ele consegue se soltar e desfere um gancho de direita no monstro, e aproveitando já esse momento, ele pula em direção à criatura e desfere uma sequência de golpes ferozes. E após todo esse ataque a criatura é derrotada. Enquanto ele fica aliviado por ter conseguido acabar com uma das criaturas que estavam procurando-o. Vemos que ao mesmo tempo o monstro doutor percebe que uma de suas crias foi destruída. Após um período o monstrão chega ao posto de gasolina, e ao entrar vê uma das criaturas jogada ao chão, e fala que elas ainda não são fortes o suficiente para deter aquele pirralho insolente, que assim ele terá que fazer novas mutações nelas, então ordena que as outras devorem a que está caída. Após isso ele volta para a saída e diz que a sensibilidade delas ao cheiro, foi melhorada depois dessa nova mutação, e dessa vez aquele pirralho não irá escapar dele novamente. Assim ele ordena que as criaturas o encontrem, e tragam-no vivo, pois ele irá sofrer as consequências de tentar parar a libertação que ele está trazendo para o mundo. Após sofrerem a mutação as criaturas correm na direção do prota, mesmo ele estando longe. Então enquanto o prota corre pela cidade, pensa que destruiu a criatura com a melhor capacidade para sentir o seu cheiro, mas que por algum motivo as outras três, que antes não conseguiam ser tão boas, agora estão vindo direto para ele. E estão sentindo mais fácil o cheiro, mas até o rosnado está diferente daquilo que era anteriormente. Então quando ele se dá conta ele vê um parque e pensa que ali seria um lugar muito bom, com uma área aberta, pois assim ele poderia lutar contra as criaturas que o perseguem, e até encontrar meios para ampliar o seu poder de ataque. Ao chegar em um chafariz, ele começa a se lavar, pois os monstros ainda conseguem sentir o seu cheiro, e se por algum motivo ele encontrasse chamas de fogo, será que ele não queimaria primeiro sem que realmente pudesse usar o poder dela? E mesmo que ele continue correndo em círculos para não ser encontrado, algum motivo as criaturas agora conseguem sentir o seu cheiro a mais do que antes, deve ser melhor não parar de se mover, aumentando a distância com intervalos de tempo. Desde que ele possa destruir essas criaturas, o doutor não poderá fazer nada contra ele. De repente percebe algo atrás dele, e ao se virar vê uma das criaturas totalmente modificada, maior do que antes, e ainda com uma espécie de arma nas patas. E assim a criatura pula sobre o prota para acertar com seu ataque, e ao desviar ela choca-se contra o chão. Ele pergunta como essa criatura ficou tão forte desse jeito, anteriormente elas eram comparados a pequenos animais, o máximo que podiam fazer era morder e arranhar, mas agora além de ter ficado maior, está mais forte e consegue criar lâminas nas patas. Assim a criatura pula novamente sobre o prota, agora usando duas lâminas, desferindo vários ataques consecutivos e nesse movimento o prota vai esquivando de todos os ataques, e deduz que mesmo estando maiores e mais fortes, está com movimentos de ataques lentos. Então ele fala para a criatura não se afobada. E assim enquanto ele está olhando para o rosto as outras duas aparecem ao redor dele. Ao ver essa situação, que é 3 contra 1, ele foge pulando uma cerca e subindo nos trilhos de uma montanha russa. E ao subir nos trilhos da montanha russa, ele fala que por ser um lugar restrito ficará melhor para ele no combate direto, pois dessa maneira ele conseguirá manter o combate 1 a 1.
E quando chegar ao ponto mais alto da montanha ele vai enfrentá-los e destruí-los de uma vez. Quando ele finalmente chega no alto da montanha russa, ele usa sua habilidade e pega a característica do trilho para poder combater, e assim de imediato a primeira criatura pula sobre ele. E usando seu poder amplificado pela característica dos trilhos, ele desfere uma sequência de golpes contra a criaturinha, destruindo suas lâminas, e assim acabando com ela. Ao ficar olhando a criatura caindo, ele pensa que seu poder ficou ainda melhor com essas características obtidas nos trilhos. Ele fala que esses monstrinhos devem estar pelo menos no nível comandante, mas que ainda assim ele vai conseguir acabar com eles. Ele chama os monstros para vir para a porrada. Enquanto as outras duas estavam subindo a montanha, uma vai para baixo dos trilhos para tentar cercar o protagonista. Ao ver essa situação ele pensa que não pode deixar isso acontecer. Uma delas pula sobre ele para atacá-lo, e da mesma maneira, ele se defende do ataque do bicho, então ele faz seu movimento lançando o monstro e deixando uma abertura, e ao desferir o seu golpe na barriga da criatura, um escudo de esqueleto aparece. E assim impedindo que o bicho fosse destruído com um golpe, apenas jogando para trás com pouco impacto. E nessa situação, o prota pensa que esses danados evoluíram bem mais rápido do que ele poderia imaginar, ao ponto de seu ataque destrutivo não fazer efeito. É isso, galera. Terminou aqui com o protagonista cercado, com o butico na mão. Já comenta aí, e compartilha para vocês terem várias cocotinhas, enquanto o prota tá meio ocupado. Deixe seu like, e nos vemos no próximo vídeo.